Graça e paz a todos. Se os irmãos abram a figura em Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27. Romanos capítulo 8. Versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Podem se sentar. Hoje quero abordar esse tema, principalmente o tema de intercessão. Vou trazer ainda mais no final a parte das orações imprecatórias, que é uma espécie de intercessão. Só que do lado oposto, né? Tem a pilha, né? A pilha tem o positivo e o negativo, né? E o lado negativo da intercessão, vamos dizer assim. Mas antes de adentrar nesse tema, assim, vejam, aqui está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo que intercede por nós. Depois, se a gente for ler aqui o versículo 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então nós temos aqui a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Tanto o Espírito Santo como o Filho são descritos aqui como intercedendo por nós, junto a quem? Junto ao Pai. E não que tenha uma relação com a questão da intercessão, né? Mas é algo que eu quero trazer esse ensino para todos. Esses dias eu estava conversando com um irmão sobre esses aspectos, né, da nossa oração, como nós oramos ao Pai, e que nós podemos orar ao Filho, nós podemos orar ao Espírito Santo. E então, sabe, a Trindade, nós podemos orar à Trindade. Podemos orar, né, tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo. Só que, óbvio, nós, ao fazer essas orações, uma coisa que nós precisamos tomar um cuidado, isso é algo assim, né, justamente eu falava, né, que eu mesmo já falei nisso em alguns aspectos, e é algo que de vez em quando eu vejo, né, um que outro irmãozinho assim, né, quando vai orar, né, que acaba falhando nisso. E essa é uma questão de às vezes se atrapalhar na forma de comunicar. Porque você sabe que é algo importante, né, todos estarem cientes dessa questão. Porque, por exemplo, assim, ó, eu estou ali falando com o pai, daí daqui a pouco eu estou ali falando com o pai e um exemplo, né, pai amado, né, muito obrigado pelo teu amor, por ter morrido por nós na cruz e tal. Aí, peraí, ok, pai, né, ele nos ama, mas quem fala, ele propriamente, o pai, não morreu por nós na cruz. Quem morreu foi o filho. E às vezes, na hora da gente falar assim, não é nada intencional, né, mas isso, às vezes ocorre essa confusão, assim. E assim, eu já vi muita gente, já vi pastores, mais de um pastor orando, né, assim, e às vezes, né, confundindo, não de forma intencional, tenho certeza. Nenhum dos casos que eu ouvi até hoje foi alguém intencional, né, nessa questão. Eu mesmo, quando eu já me atrapalhei nessa questão, dessa comunicação na forma de orar, era intencional? Não era intencional. Então,
Mas é só, realmente, né? Mas é importante a gente tomar um cuidado. Né? Então, eu peço a todos os irmãos, assim, né? Que quando estiverem orando ao Pai, né? Cuidem para não atribuir, né, aquilo que é da pessoa do filho, né, para o Pai. E vice-versa também. Daqui a pouco, né? Não ocorre com tanta frequência, mas daqui a pouco, né? De atribuir, né, aquilo que é do pai ao filho. Então, cada um tem, né? O pai foi quem enviou o filho, né, amou o mundo, deu o seu filho. Né? O filho é aquele que morre por nós na cruz, suscita por nossa justificação. E o Espírito Santo é aquele que aplica essa obra redentora de Cristo, né, sobre nós. E que também é enviado. O Espírito Santo é enviado tanto pelo Pai como pelo Filho. Tanto é que é o Filho que nos batiza no Espírito Santo. Então é interessante isso. É que, por mais que o Pai também envia, né, o Espírito Santo procede do Pai, mas aquele, por exemplo, que é dito sujeito que batiza com o Espírito Santo é o Filho. Então, na Trindade, cada um tem o seu papel. O Pai tem o seu papel, o Filho tem o seu papel, o Espírito Santo tem o seu papel. E, então, é importante o seguinte, vai orando, né, ao Pai, vai falar da cruz, ou a gente vai falar de Jesus em terceira pessoa, né, para agradecer ao Pai por ele ter enviado o seu Filho, ou se nós vamos usar a primeira pessoa, obrigado por ter morrido na cruz, aí a gente pega e troca, né, a gente vai... Jesus, eu agradeço a Ti por ter morrido na cruz. A gente enfatiza, né, que a gente mudamos, né, estávamos falando com o Pai, agora passamos a falar com o Filho. Né? Isso é importante, assim. Tá? Mas esse é só um detalhe, né, na oração. Assim, eu tenho certeza que sim. Quando acontece, né, uma questão dessas não intencional, isso não é o que vai impedir Deus de ouvir a nossa oração. Deus, ele muito mais, Deus olha a intenção do nosso coração, a sinceridade, a verdade, né, do coração. Deus, ele se agrada, como diz lá o Salmo de Davi, né, 51, Deus, ele se agrada da verdade no íntimo, muito mais do que a forma das palavras. Mas isso não significa que a forma das palavras sejam irrelevantes, porque, afinal, nós comunicamos as coisas, né, com as palavras. Mas mais do que a forma, não adianta ter uma oração toda bonitinha, perfeitinha, né, teologicamente, assim, tudo ok, e o coração todo errado. Muito... Aí é que complica o negócio, né? Mas, vamos lá. Romanos 8, 26 e 27, né, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém. Olha só que interessante, né? Que a primeira coisa que já apresenta aqui que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas. E aí apresenta qual é a fraqueza. A fraqueza aqui é justamente essa nossa limitação, muitas vezes de entendimento, de compreensão, até de entender qual é a vontade de Deus. Sabe? E aí, tanto que coloca aqui, que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isso está principalmente relacionado, sim, à vontade de Deus. Porque tem aspectos da vontade de Deus que são claros na Escritura. Mas às vezes nós vamos nos encontrar em situações específicas que não tem uma clareza de qual exatamente é a vontade de Deus para aquela situação específica. Então tu está pedindo algo para Deus, não tem algo na Escritura que te proíba de pedir aquilo. Mas pode ser que aquilo exatamente que tu estás pedindo não é da vontade de Deus. E aí tu está ali pedindo algo que não convém. Quem é que vai te ajudar nessa fraqueza tua, do Espírito Santo? Olha só que interessante, né? Não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, e aqui está definindo quem? Quem é aquele que examina os corações? O Pai. Não que o Espírito Santo não examine, óbvio que o Espírito Santo examina e também o Filho examina. Não, o Espírito Santo e o Filho, ambos são Deus. Mas aqui, nesse versículo 27, aqui quando fala assim, e aquele que examina os corações
Nesse caso específico, isso aqui está falando do Pai. Por que está falando do Pai? Porque é perante quem o Espírito é uníssono com a vontade do Pai. Então, nós muitas vezes, por que nós não sabemos pedir como convém? Em muitas situações, isso não é uma questão que é uma regra, nós nunca sabemos pedir como convém. Não é essa a questão. Mas, em muitas situações, nós não vamos saber pedir como convém. Por quê? Porque muitas vezes os nossos pedidos eles não são segundo Deus. Eles não estão adequados à vontade de Deus. Mas agora, graças a Deus, que nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Muitas vezes pega ali, né? A nossa oração assim. Peraí, deixa eu editar aqui. Editar essa oração aqui. Não tá legal. Deixa eu interceder, né, ao modo de Deus aqui, né? Por esse santo. E é interessante que agora é a vida a Cristo, né? Esse Espírito Santo em nós. Né? Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. O mesmo Espírito intercede por nós. E ele faz isso em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Agora, é interessante que Jesus, nós lemos aqui, né, nós lemos hoje de manhã, o texto hoje a gente leu foi o início, né, 1 Timóteo capítulo 2, foi no versículo 8, né, isso. E aí, mas tem ali no meio daquele, falando que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E fala assim, ó, mas é interessante que ressalta a natureza humana de Jesus nesse aspecto. Assim, ó, Jesus Cristo, homem. Assim. Então, Jesus, ele está, quando diz ali, ó, vamos ler aqui, ó. Quem é que condena? 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Qual natureza que morreu, meus irmãos? Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Qual natureza que morreu? A natureza humana, porque não tem como a natureza divina morrer. Então, a pessoa de Cristo morreu, mas em sua natureza humana apenas. Ele, como Deus, é imortal, não muda, é imutável. Então, quando fala aqui, ó, foi Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a natureza humana de Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. E ele, como homem, subiu aos céus, ou seja, porque ele, como Deus, nunca deixou de estar nos céus. Jesus, como Deus, meus irmãos, ele não deixou de estar nos céus. Quando ele estava encarnado aqui na terra, quando ele se fez homem, a sua presença não estava contida, né, ali, restrita somente ao corpo humano dele. Ele não deixou de ser onipresente. Nós temos ali, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então vejam que Jesus, ele fala, naquele tempo, ele falando com Nicodemos, no tempo presente, como ele estando no céu. Ou seja, a natureza humana de Cristo estava no céu? Não. Mas a natureza divina, sim. E é interessante que ele intercede por nós, né, e ele é nosso mediador, e muito disso é atribuído a esse aspecto humano. Eu não estou aqui excluindo, tá, o aspecto divino. Óbvio, ambos os aspectos vão estar envolvidos na intercessão por nós. Mas é interessante que há esse aspecto, sabe, vinculado, né, por isso que ele se uniu à natureza humana, justamente para ser esse mediador. Para ser esse mediador entre Deus e os homens. Então ele vem, morre, ressuscita e, depois de ressuscitado, sobe aos céus e está à destra de Deus, à destra do Pai, o qual está à direita de Deus. E aí, uma vez ele
tendo ressuscitado, subido aos céus, o que ele faz nos céus? Qual é a principal função de Cristo descrita do que ele está fazendo nos céus? Intercedendo por nós. Não é investigando nossos pecados, que nem os adventistas, né? Juiz investigativo. Não está lá com uma lupinha, lá, olhando os livros e vendo o que a gente está fazendo de errado. Não é essa a função que é atribuída, né, principalmente a Cristo, né, nos céus. Mas é a intercessão. Jesus, ele também, vamos dizer, além do Espírito Santo, Jesus Cristo é aquele que também intercede por nós. Glória a Deus. Vamos abrir aqui Isaías 53, versículo 12. Isaías 53. Vamos ver agora um pouco esse papel, como isso é enfatizado na Escritura, esse papel intercessório de Cristo. Isaías 53, versículo 12. Diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Jesus morreu por nós na cruz, levou os nossos pecados, foi contado com os transgressores. Por quê? Porque ele foi crucificado, né, no meio de dois malfeitores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, ele intercedeu por quem? Quem são os transgressores pelos quais ele intercedeu? Nós. Todos nós somos transgressores pelos quais Jesus intercedeu e continua intercedendo. Amém. E continua. Isaías 59. Só Isaías 59, versículo 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o sustentou. Então, meus irmãos, teria condição de algum homem se colocar como um intercessor pelos demais? O único homem que pôde fazer isso foi Deus. Não foi encontrado outro com possibilidade de ser o nosso intercessor perante Deus. A gente vai ver mais adiante ali, eu vou ler Moisés. Né? Moisés, ele tenta se colocar na brecha sem temor, né? Nem dou risco no teu livro. Como que, não, eu assumo meu pecado, então. E foi aceito. Moisés, por mais a intercessão dele, num certo aspecto, ela foi aceita, mas não essa questão de ele se colocar no lugar, né, e ser riscado para Deus chegar. Não. Isso aí faz parte de um único, só um único foi aceito de ser condenado no lugar dos demais. Cristo foi condenado no lugar. Ele foi contado, né, como se tivesse sido riscado, para que nós fôssemos riscados eternamente. Aleluia. Glória. Vendo que ninguém havia, não havia ninguém. Um homem poderia, não é? Moisés foi um grande intercessor, mas mesmo Moisés não poderia. Não havia, não era suficiente, não era adequado. O único adequado do nosso intercessor é Jesus Cristo. Por isso, seu próprio braço de Deus, a sua própria justiça, que está falando de Cristo. Agora vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 7. Versículo 22. Hebreus 7, 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É coisa tremenda, meus irmãos. Jesus, ele pode salvar perfeitamente, completamente, aqueles que por ele se chegam a Deus. Ele diz: eu sou o caminho,
a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqueles que desejam se achegar ao Pai por Ele, esses, vamos dizer aqui, ó, os que por Ele se chegam a Deus, o que Ele faz por esses? Vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Então Jesus, ele está vivo no céu, Emanuel não colocou, né? Naquele folderzinho lá da Páscoa, né? Cristo vive. Cristo vive. E ele vive principalmente em qual objetivo? Vivendo sempre para interceder por eles. Esse eles aqui é nós. Cristo vive sempre para interceder por nós. Está à destra do Pai sempre intercedendo. É dito lá em 1 João, no capítulo 2, que ele é o nosso advogado. Ele é nosso advogado. Filho, não pequeis, mas se pecarem, nós temos um advogado. Cristo Jesus. Então, ele é aquele que está intercedendo por nós. E olha só, olha que tremendo a forma como... Olha a sequência aqui, ó. Eu vou ler tanta sequência como eu também vou ler mais 2 textos aqui em Hebreus, para mostrar como é essa intercessão de Cristo. Versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, aqueles lá da família de Arão, né, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sobre os sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, olha que coisa tremenda, sabe? A nova aliança, né, que diferente da antiga, que tinha muitos sumos sacerdotes, que eram pecadores, que precisavam oferecer, né, antes de entrar lá no tabernáculo, precisavam oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Aí depois eles ofereciam o sacrifício pelos pecados do povo, né, para entrar com sangue. Sim, Jesus Cristo precisou oferecer algum sacrifício por si, primeiramente? Não. Ele era, vamos dizer aqui, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Não há ninguém nos céus, não tem âncora, anjo, querubim, serafim, que seja equiparado, próximo a Cristo. Ele é mais sublime do que os céus. Só que daí a gente olha assim, né, esse Jesus exaltado, né, é algo tremendo, mas esse Jesus tão exaltado, ele se humilhou e ele se identificou conosco. E por isso que ele pode interceder com muita misericórdia e compaixão por nós. E é o que nós vemos também aqui em Hebreus. Ó. Hebreus capítulo 2, versículo 12, em diante diz assim, ó, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Isso é uma citação de um salmo, onde Jesus está nos chamando de seus irmãos. Agora no versículo 13, pessoal, e outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Novamente Jesus, só que ele tem que ser nós seus filhos. Então, tudo nós somos chamados, né, por Jesus de seus irmãos e também de seus filhos. Isso já foi mencionado anteriormente. Só que daí diz assim, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, ou seja, pela sua morte, aniquilasse o que tinha em perto da morte, que é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Glória a Deus. Então veja, esse é o motivo, sabe, de Jesus ter se feito homem. Experimentar a morte por nós, em nosso lugar. Segundo, ele foi tentado. Ele sabe o que é a tentação. Ele não sabe o que é pecado. Nesse sentido assim de experimentar o pecado. Não, ele nunca pecou. Ele não cedeu às tentações. Mas ele sabe o que é a tentação. E por isso, como diz aqui,
naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. E aqui é interessante, socorrer os que são tentados. Não é simplesmente fazer expiação pelos pecados, mas é também, Jesus ele intercede em dois aspectos. A intercessão de Cristo, ela é pelos nossos pecados, quando nós pecamos, né, no sentido de nós sermos perdoados, mas a intercessão de Cristo também é para nos livrar do pecado. Porque quando diz assim, pode socorrer os que são tentados, o socorro diante da tentação é justamente para que nós não pequemos. Então a intercessão de Cristo ela vai ter esses dois aspectos. Quando nós pecamos, para o nosso perdão. Mas quando nós somos tentados, para nós escaparmos da tentação, sem pecar. Agora capítulo 4, e versículo 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça para que sermos ajudados em tempo oportuno. Então, meus irmãos, esses são os aspectos, sabe, da intercessão de Cristo, essa obra tão tremenda do Senhor como nosso sacerdote. Agora, Jesus, nós vemos, o Espírito Santo intercede. Ele intercede por nós. Ou seja, o Espírito Santo intercede por mim, o Espírito Santo intercede por ti, por ti, por ti. Então, se o Espírito Santo intercede por mim, e ele intercede por cada um dos meus irmãos, se eu estiver orando no Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, na hora de eu interceder uns pelos outros, ou seja, na hora de eu interceder pelo meu irmão, eu posso ser conduzido pelo Espírito Santo nessa processão. Muitas vezes a Escritura ela vai dizer assim, orando no Espírito. Orando no Espírito Santo. Então é importante, meus irmãos, nós orarmos e dependermos dessa direção do Espírito Santo. Sabe? Não confiarmos na nossa sabedoria, no nosso entendimento. É óbvio que nós vamos orar usando o nosso entendimento. Mas o problema é confiarmos no nosso entendimento. Nós não podemos confiar no nosso entendimento para nada. Ou podemos, a Escritura nos autoriza isso, né? Lá em Provérbios, né, diz, para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, nós confiarmos em quem? No Senhor. Então, que nós venhamos a confiar no Espírito Santo. Que nós venhamos a rogar para Ele, né, Senhor, me conduza na forma como devo orar, como devo interceder, para que eu possa orar conforme a vontade de Deus. E o Espírito Santo, portanto, ele vai iluminar nossa mente para nós compreendermos as Escrituras, sabe, todos os princípios contidos na palavra de Deus, para que sejamos conduzidos pela palavra. E também o Espírito Santo ele pode nos conduzir em situações específicas, né, nos revelando algo, nos dando um direcionamento, sobre como orar também. Porque nós venhamos a confiar nessa direção do Espírito Santo. Para intercessão, especialmente, que é o foco, né, que eu quero dar hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Nós temos aqui uma ordem, né, para nós orarmos. Versículo 2, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então aqui, Timóteo está sendo... Mas cada um de nós tem que ler essa carta como se tivesse sido escrita. Como se, primeira carta, Michael, né? E cada um, a Marina vai ler assim, primeira carta para Marina, e assim por diante, Samuel. Então, cada um de nós vamos ler essa carta como se fosse para nós. Como se tivesse escrito assim, diretamente. Assim. Então, quando nós vemos um admoesto de coisa, a gente vai receber essa administração. Antes de tudo, ou seja, antes de qualquer outra coisa, o que é dito aqui,
foco na intercessão. Façam-se súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. São várias palavras para descrever a intercessão. A intercessão justamente é orar por outro. Pelos reis, por todos que estão em eminência. Depois, novamente, vai ressaltar ali por todos os homens, porque, versículo 4, revela a vontade de Deus aqui. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós já temos a vontade de Deus revelada sobre a salvação de todos os homens. Então, nós vamos interceder por todos os homens para que sejam salvos, para que venham ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. Agora nós já sabemos que nós temos esse mandado, né? Essa ordem de Deus para intercedermos, para nos empenharmos em intercessão. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30 e 31. Diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, como o fogo do meu furor os consumiu. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Então olha isso, meus irmãos. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. O que é esse tapar o muro? Que estivesse na brecha perante mim por esta terra. É um intercessor. Deus procurou um. Encontrou? Ele encontrou? O texto diz claramente que Deus não encontrou. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro. Que estivesse na brecha perante mim por esta terra. Para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. E hoje, será que o Senhor, se ele procurar, ele vai encontrar algum intercessor? Sabe que o Senhor venha nos mover, nos moldar e que o Senhor venha nos encontrar. Que o Senhor possa nos encontrar como intercessores. Sabe, cada um de nós vamos nos empenhar na intercessão para sermos encontrados pelo Senhor. Quando o Senhor buscar alguém que esteja tapando o muro, alguém que esteja na brecha, que estejamos nós lá. Estejamos nós na brecha, tapando o muro. E aí nós vemos vários. Olha só que interessante, né? Como é que são as cartas. Vamos ler aqui algumas cartas de Paulo. Filemon, capítulo 1. Aliás, é um capítulo, não, mas versículo 4. É muito interessante isso que a gente vai ver em algumas nas cartas de Paulo. Sempre há essa ênfase na intercessão. Tanto muitas vezes ele pedindo oração por si, ou seja, ele pedindo para que os irmãos intercedessem, mas, olha só, Filemon, versículo 4, diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, ele só começa a carta ali, né? Descreve o remetente, o destinatário, cumprimento, né? Tem uma saudação, e na sequência, após a saudação, nós já temos essa menção à intercessão. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Vamos ver aqui uma outra carta, que ele mandou na mesma época, a carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 3 em diante. Mesmo padrão. Nós vamos ter ali, primeiramente, o remetente, destinatário, uma saudação e, versículo 3, graças damos ao Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Coisa tremenda, hein? Logo após, né, o início ali, pela leitura do Senhor. Já a primeira menção aos irmãos, né, é de que ele intercedia por eles.
graças damos. E aqui é interessante que Paulo não é apenas ele, né? Ele está se colocando junto com o outro, né? Timóteo, que ele menciona, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, e outros cooperadores que estivessem com ele, né? O próprio ele vai mencionar Epáfras. Vamos ler aqui a sequência, ó. Orando sempre por vós, né? Versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ouvimos por quê? Porque Paulo não tinha ido até aquela cidade. Quem evangelizou aquela cidade foi Epáfras. E aí Epáfras foi até Paulo, estava ali junto com Paulo, e aí mencionou sobre a fé dos colossenses. Por isso que Paulo fala, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E por Paulo ter ouvido falar dos colossenses, começou a interceder por eles, orar por eles. E aí nós vemos, ó, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, ou seja, o Evangelho já tinha chegado até eles, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E aí, novamente, agora Paulo vai mencionar a oração, a intercessão por eles. E vai descrever quais eram os motivos da intercessão. E aqui nós podemos aprender como é que nós podemos interceder uns pelos outros. Quais são os temas, né, da nossa intercessão? Por quais motivos eu devo interceder? Vamos aprender aqui. A Escritura ela vai nos conduzir. Para nós podermos, né, interceder de maneira conveniente, de maneira, né, conforme Deus já revelou. Vejam, Paulo está descrevendo aqui o conteúdo da oração dele para que nós aprendamos, para que esses também sejam o conteúdo das nossas orações pelos nossos irmãos. Então que nós possamos saber meditar nisso aqui. Ó. Lógico, hoje aqui eu vou passar por esse texto. Só que isso aqui é um texto que meus irmãos falam, eu quero interceder por fulano, ciclano e tal. Eu lembrei que tem aquele texto lá, o pastor Marco falou e tal, deixa eu ir lá. Eu tenho aqui. E usa como um molde para a tua oração. Os tópicos da tua oração. Olha só, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Primeira coisa, para que eles conhecessem a vontade de Deus. Amém. Primeira coisa. A gente não falou, justamente, eu ministrei tanto, né, ontem, enfatizando sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus. O Luiz também falou várias vezes sobre esse aspecto, né, de orarmos conforme a vontade de Deus. Aqui, primeira coisa, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Vejam, né? O foco não é agradar a si mesmo, é agradar o Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, olha a coisa tremenda, sabe, todos esses tópicos de oração, que nós precisamos, sabe, moldar a nossa oração com base, sabe, na Escritura. Orarmos dessa forma. Sabe? É bom nós orarmos, sabe, por necessidades específicas. Tem alguém doente, a gente vai lá, ora por cura. Tem alguém precisando de emprego, a gente ora por emprego. Tem alguém precisando de alguma outra necessidade, né? A gente vai lá e ora. Mas olha que isso tremendo. Sabe, toda essa preciosidade aqui. E aqui são as ênfases principais que devem estar contidas nas nossas orações, intercedendo por nossos irmãos. Aí, no final da carta, Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, vai novamente mencionar o Epáfras, aquele que havia, né, evangelizado a cidade de Colossos. Aí, Epáfras estava lá junto com Paulo. Então, o Epáfras manda a saudação juntamente com Paulo, né? Olha só. Colossenses 4, 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos,
servo de Cristo. E olha que tremendo isso, ó. Combatendo sempre por vós em orações, para vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Novamente a ênfase na vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então olha que coisa tremenda, sabe? Então que nós venhamos, sabe, a nos espelhar aqui, tanto em Paulo, como também em Epáfras. Que venhamos, sabe, estar combatendo uns pelos outros. Não é uns contra os outros, é uns pelos outros, né? Em favor uns dos outros. Que estejamos combatendo em oração. Sempre. Para que a gente possa ir orando por cada um dos nossos irmãos, para que se conservem firmes, perfeitos, consumados pela vontade de Deus. Sabe, que sejamos zelosos, que tenhamos, assim como Epáfras tinha um grande zelo, que nós também tenhamos um grande zelo em intercessão uns dos outros. Amém. Agora vamos lá para a carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O Paulo se lembrava dos Efésios nas suas orações. E aqui ele também vai descrever o conteúdo da oração. Por quais motivos ele orava? Quais eram os tópicos da oração de Paulo pelos Efésios? E que esses venham ser também os nossos tópicos de oração pelos nossos irmãos. Por todos aqueles que vêm à nossa memória, que nós possamos, sabe, pedir a Deus, Senhor, de dar uma boa memória para lembrar de quantas vezes, né, nós esquecemos de pessoas e tal, daí quando eu repasso, fulaninho lá, quanto tempo eu não olho por ele, tá? Para que a gente possa, sabe, se lembrar mais das pessoas para orarmos. Olha só, 17. Então ele lembrava sempre, né, deles nas suas orações, e ele pediu o quê? 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha que coisa tremenda, sabe? Mais coisa que nós, assim, olha que profundidade de tudo isso, né? E que nós venhamos, sabe, a ter uma profundidade semelhante em nossas orações. Para que nós venhamos a nos lembrarmos, né, entendermos cada vez mais profundamente esses tópicos e que venhamos, então, a orar para que os nossos irmãos cresçam em tudo isso. Imagina, sabe, uma igreja que vai, que uns vão intercedendo pelos outros, né, para que todos nós venhamos a receber de Deus, né, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Deus venha nos dar iluminação, né, nós só tendo iluminados, né, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. A gente saber cada vez mais, né, de maneira mais profunda, qual é a esperança da nossa vocação. Quais são as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Tem uma compreensão cada vez mais profunda a respeito disso. Pensa todos os irmãos crescendo no entendimento dessas coisas. Qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da consciência. Olha que tremendo, nós todos crescemos nisso, justamente por estarmos intercedendo uns pelos outros. Pensa que uma igreja não fica muito mais firme, sabe, inabalável, sabe, com força para ir avante, né, e operar nesse mundo de trevas, combatendo, né, contra a potestade. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo intercedendo por Timóteo.
Novamente nós vemos aquele padrão. Nós vemos o destinatário, né? Remetente, destinatário, uma saudação e, versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Então, olha a coisa tremenda. De noite, de dia, sem cessar, Paulo fazia memória. Paulo se lembrava de Timóteo nas suas orações. Intercedia por Timóteo. Sabe que nós venhamos a orar uns pelos outros da mesma forma. Que nós venhamos a poder falar uns aos outros isso. Sem cessar, eu faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Coisa tremenda, hein? Coisa tremenda, sabe, se nós de fato, né, pudéssemos, né, afirmar isso a respeito, sabe, de cada um dos irmãos, noite e dia, sem cessar, ter feito memória de ti nas minhas orações. Isso vem a ser a nossa prática. Esse crescimento Deus não vai operar quando isso se tornar prática de cultos. E agora eu quero falar um pouco sobre como interceder, como deve ser a disposição do nosso coração ao interceder. A gente viu aqui um pouco do conteúdo da intercessão, da frequência da intercessão, de vários aspectos da intercessão. Mas agora, qual é a disposição do coração que deve haver no nosso coração ao interceder? Hebreus capítulo 13, versículo 3. Nós já vimos várias vezes aqui, né, a intercessão está ligada ao lembrar, né, faça memória de ti, lembrando de vós nas orações e tal. O verbo lembrar está presente várias vezes, né, nesse contexto de intercessão. E aqui em Hebreus 13, versículo 3, nós temos assim, ó, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Aqui está falando de que tipo de preso, meus irmãos? De que tipo de maltratado? Não é de qualquer tipo de preso, qualquer tipo de maltratado. O contexto aqui é dos presos e maltratados pela fé. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva, não possa orar por outros tipos de presos, né, que estão lá por causa dos seus crimes. Né, mas não estou dizendo que a gente não possa orar e interceder também, né, por essas pessoas. Estou dizendo que o contexto específico aqui, ele é principalmente daqueles que foram presos por causa da fé. Ou seja, os nossos irmãos em Cristo que são presos e aqueles nossos irmãos que são maltratados por sua fé. Como é que ele diz que lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles? Quando fala que lembrai-vos, é só para a gente se lembrar, falava fulano preso, daí eu sentia se não estivesse preso com ele, e é isso. É óbvio que o lembrar aqui implica em interceder, implica em orar por aquele teu irmão que está preso. Só que tem que orar como? Não é orar assim, sabe, com uma frieza, né? Orar assim, né? O bandido lá preso, né? Senhor, livra ele lá da cadeia. Não, tu tem que te colocar no lugar dele. Tu vai te colocar no lugar daquela pessoa que está intercedendo. Está alguém doente, e tu vai interceder pela pessoa que está doente, tu vai te colocar no lugar daquela pessoa doente, sabe? Entender o sofrimento dela. E dessa forma interceder. Pensa. Como é que é? Que tipo de oração? Como é que vai ser uma oração mais fervorosa, mais intensa? É se tu te colocar no lugar, é como diz aqui, né? Lembrar dos presos como se estivesses presos. Ou se eu estou mais distante, assim, né, e tal. É óbvio que se eu seguir o que está aqui escrito na palavra de Deus, para nós fazermos, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. E nós vamos poder aplicar isso a qualquer outro aspecto das pessoas que nós vamos interceder. Sabe, nos colocarmos no lugar daquele a quem nós estamos intercedendo.
nossa intercessão não seja, sabe, distante, fria, sabe, apenas por um formalismo, né, eu tenho que interceder, então, cara, eu vou fazer uma oração aqui só para descargo de consciência, né, para não dizer que eu não orei para uma pessoa. Não seja assim a nossa intercessão. A gente não vem, sabe, né, alguém faz um pedido de oração, uma hora por mim, e aí, tipo, perdi o emprego, né, e estou precisando de emprego. Aí tu vai lá e te coloca no lugar como se tu fosse o desempregado, né? E sabendo, então, né, percebendo essa necessidade, ora pelo irmão. O irmão está doente, como se estivesse, né? Como se tu estivesse doente. Eu gostaria de orar intensamente, assim, ora intensamente, o irmão se colocando no lugar dele. Nós possamos interceder dessa forma, sabe? Nos identificando. Veja que é uma dupla identificação, né? Nós vamos nos identificar com Cristo, porque Ele é o nosso molde, ao qual nós devemos nos moldar. Porque Ele é o intercessor, Ele é aquele que intercede por nós, que vive para interceder por nós. Então nós vamos imitá-lo, nós vamos nos adequar ao padrão de Cristo. Quando nós intercedemos. E Cristo, o que Ele fez? Ele intercedeu pelos transgressores, né? A gente leu lá em Isaías. Mas o que mais que Ele fez? Ele se identificou com aqueles pelos quais Ele intercede. Ao ponto, meus irmãos, de assumir a própria natureza humana. Olha que coisa isso, olha que coisa tremenda isso. Ele não apenas, né, como Deus lá intercedeu por nós, né, e tal, não. Ele vem, assume a nossa natureza, vive aqui, se cansa, sente fome, sente sede, frio. Aí é humilhado, morre por nós na cruz. É ressuscitado, sobe aos céus, depois de ter sido, foi tentado. Não teria como ser tentado se ele não tivesse assumido a natureza humana. Então tudo isso foi para quê? Para se identificar conosco. E dessa forma, então, ele intercede. Porque vejam como esse aspecto da identificação dele conosco, como está descrito em Hebreus, é uma das coisas que são essenciais à sua intercessão. Se isso é essencial à intercessão de Cristo, o próprio livro de Hebreus também coloca como sendo essencial a nossa intercessão. Amém. Para nós intercedermos corretamente, nós precisamos nos identificar com aqueles pelos quais nós intercedemos. Vamos interceder por pessoas perdidas, pessoas que não conhecem ao Senhor. Nós precisamos nos colocar na pele deles e saber o perigo que eles estão correndo. Essas pessoas morrer hoje, vai diretamente para o inferno. Aí tu vai te coloca no lugar da pessoa, meu Deus. Aí tu percebe a urgência. Tu percebe a urgência que há de salvação para aquela pessoa, porque se ela morre, ela está condenada. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Sim. Que está longe de Deus, que está afastado dos caminhos do Senhor. Possamos nos identificar com aqueles pelos quais nós intercedemos. Olha só Paulo, aqui em Romanos 9. Vamos como há essa identificação. Romanos 9, versículo 1 a 2. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-lhe testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Vejam, Paulo aqui, ele não fala diretamente da questão de oração ou intercessão. Ele fala simplesmente do sentimento dele em relação aos seus irmãos, que são os seus parentes segundo a carne. Mas, vocês acham que Paulo não intercedia? Será que Paulo não intercedia? Será que Paulo tinha só uma tristeza? Mas ele já tem grande tristeza que tirou do meu coração, né? Ao ponto de ele dizer assim, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos. Se eu ser anátema, se eu fosse, né, me colocasse no lugar deles, eu ser um amaldiçoado, separado eternamente, ir para o inferno, para que a minha nação pudesse ser salva, ele faria essa troca. Para ver como é a identificação do apóstolo Paulo com seus irmãos.
Então, esse é o sentimento de um intercessor. É se colocar tanto, sabe, num lugar do outro, que teu coração sente tristeza pela condição deplorável daqueles perdidos. Grande tristeza e contínua dor. Olha a forma, sabe, de se identificar com eles a ponto de que ele aceitaria até mesmo, se fosse, né, possível. Óbvio que não é. Por isso que ele coloca, né, como uma. Eu mesmo poderia ser danado. É óbvio que essa troca ele conhecia tanto o que ele conhecia, tanto Moisés, que pediu para Deus riscar o nome dele, Deus não aceitou, como também ele sabe a obra de Cristo, e aquele que assumiu os nossos pecados, levou os nossos pecados, foi Cristo. Mas como imitador de Cristo, pelo menos no sentimento, pelo menos, sabe, ele se coloca no lugar, sente toda a dor, toda a tristeza pelos irmãos pelos quais ele intercede. Que nós possamos, sabe, seguir o exemplo de Paulo. Cristo intercedeu por nós. Cristo estava lá, sabe, nos últimos momentos antes de ser crucificado, lá no Getsemane, o coração dele se enche, né, de uma tristeza, assim, né, muito grande. Sabe? Isso implica em que aquele momento, meus irmãos, é o momento onde ele, de maneira mais profunda, ele está se identificando com os pecadores. E é justamente ali onde ele está, né, pedindo, Pai, se possível, passe-me de cálice. Mas qual era o cálice? Era justamente o levar a todos os nossos pecados, sabe, morrer por nós, ser, como ele diz naquele momento, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ser desamparado, né, em nosso lugar, nos substituir. Mas toda essa identificação com os pecadores gerou o que no coração de Cristo? Uma tristeza, vamos dizer assim, até a morte. Nós possamos, sabe, sentir mais dessa tristeza pelos perdidos. Não venhamos a interceder por aqueles que estão perdidos de maneira fria, de maneira distante, mas possamos realmente, sabe, quando chorar em suas almas. Vamos continuar em Êxodo capítulo 32. Deixa eu ver agora aqui a mensagem 10, né? Êxodo 32, versículo 30. O povo aqui tinha pecado terrivelmente. Fizeram um bezerro de ouro para adorar. E aí Moisés desce. Só um pouquinho antes, né? A gente ali no Êxodo. Versículo 7. Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que quisesse subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição. Perante eles se inclinaram e ofereceram sacrifícios. E disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixem, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te no furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel e dos teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo.
E virou-se Moisés, desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado das tábuas. Acontece, posteriormente, Moisés sobe ao monte de novo, e quando ele sobe o monte, ele intercede novamente pelo povo. Nós vemos que ele já intercedeu antes de descer. Mas depois que ele vê a situação, ele volta, ele desfaz a obra e ele volta e intercede novamente. Aqui nós temos daí a intercessão de Moisés depois que ele volta. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Porventura farei propiciação. O que seria essa propiciação? É justamente se colocar no lugar. É o que Jesus fez por nós. Jesus é o único que fez propiciação de fato por nós. Glória a Deus. Porque Jesus se colocou em nosso lugar e ele foi condenado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele fez a propiciação por nós. Aí olha só. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ou seja, ele confessa o pecado do povo. Só que daí, o que ele faz? Só se coloca no lugar. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então, ele se identifica com aqueles pelos quais ele intercede, ao ponto tal de me dar o mesmo destino, então, daqueles pelos quais eu estou orando. Ou seja, assim como Paulo se identificou com seus irmãos, Moisés também se identificou. Mesmo estando irado com aquele povo. Olha que coisa tremenda, né? Moisés se irou de maneira tal que as tábuas que ele tinha na mão, ele jogou no chão, quebrou. Moisés ficou irado com o povo, mas mesmo assim ele vai e intercede pelo povo. E se identifica com ele. Será que ele estava sendo sincero ao falar isso? Com certeza. Moisés estava com plena sinceridade, ele falou: isso. Se não, risca um teste do livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Mais adiante, vamos ler aqui em Deuteronômio agora. Deuteronômio, capítulo 9. Só um aspecto está dessa mesma situação. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7 em diante. Lá, meus irmãos, a gente leu em Êxodo, tá? Era no momento onde tinha acontecido. Era a descrição ali dos eventos em si, propriamente. Agora, aqui em Deuteronômio, quase 40 anos depois, Moisés relembrando o acontecido. Então, aqui em Deuteronômio, né, está sendo trazido à memória todo aquele histórico, né, passado. Então, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7 em diante, diz assim: ó, lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subiu eu ao monte receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras, as tábuas da aliança, e o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que essa. Então virei-me e desci do monte, e ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. E me lancei
perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi, por causa da ira e do furor, porque o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei moendo de bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá, em Pigote, Atavá, provocastes muito ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possui a terra que vos tenho dado, rebeldes fostes a mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites, estive prostrado porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus, não me destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra de que eles tinham falado, porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança. Tiraste com a tua grande força e com o teu braço. Então aqui nós temos, sabe, esse padrão, né, de Moisés de intercessor. Que nós possamos seguir as pisadas de Moisés. Nós vemos um outro intercessor, que é Samuel. Samuel foi mencionado, né, hoje de manhã. Vamos abrir aqui 1 Samuel. Primeiro de Samuel, capítulo 12. Primeiro Samuel 12, versículos 13. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos de sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, servireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. E aqui, é bem genérico, Samuel estava aqui falando no povo após ter constituído Saul como rei de Israel. Mas o povo pediu rei porque estava desprezando o governo do Senhor sobre eles. E aí o Senhor não deixa de repreender o povo. E aqui agora nós vamos ver a repreensão de Deus, mostrando o quanto ele estava desagradado, né, com essa atitude do povo de pedir um rei para si. Então olha só, versículo 16. Onde-vos também agora aqui vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos. O primeiro verbo, né, que saiu da boca do povo foi qual? Roga. Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades.
que nada aproveitam, e tampouco nos livrarão, porque vai dar lição. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer do seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Não somente temei ao Senhor e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vocês. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso Deus. Então, tremendo, né? Samuel, eu vou continuar a intercessão. Né? E Samuel, ele é, assim, olha, nós vemos muito essa característica, né, dele como um intercessor. Assim Moisés, Samuel também. E aqui no capítulo 15, a gente vê isso de maneira mais clara ainda. Olha só, capítulo, além, lógico, muito mais clara ainda, ou mais clara, pelo menos tanto quanto, né, aquela outra passagem ali. Samuel 15, versículo 10 ao 12, 10 e 11 só. Diz assim, ó, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Olha que coisa tremenda, né? Samuel intercedeu por Saul a noite inteira. E daí pela manhã, madrugou o Senhor para encontrar Saul pela manhã, vai lá em direção a Saul. Repreende Saul e demais, mas ele intercedeu a noite toda. O que acontece mais adiante, no mesmo capítulo? 1 Samuel 15, versículo 34. Agora. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a guiar Saul. E nunca mais viu Samuel Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel, porque Samuel teve dó de Saul. E aí, 16 agora, capítulo 16, versículo 1, diz, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos lhe tem provido de um rei. Então, Samuel intercedeu lá naquele contexto, mas ele continuava tendo dó de Saul. Será que não diz ali que ele estava intercedendo, mas é possível. É possível que o fato de ele ter dó de Saul o conduzisse a continuar intercedendo por Saul. Até o ponto de, Deus, ó, continua tendo dó de Saul. Já escolhi outro, vai lá agora, ó, Jessé, unge lá um novo rei, deu. Chega. Mas vejam, né, nós temos esses dois homens, né, que até aqui, né, grandes intercessores, tanto Moisés como Samuel, e aí nós chegamos num tempo como de Jeremias. Abra comigo lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Lembra, irmãos, que eu li ontem, né, duas passagens de Jeremias, onde Jeremias estava intercedendo pelo povo, e Deus disse para Jeremias, não interceda, não ore mais para esse povo. Duas vezes, né, Deus tinha dito a Jeremias. E tem uma terceira, eu só não peguei ela aqui hoje, né, mas eu sei que são 3 vezes que Deus fala, né, tu não ores por este povo e tal, né, em Jeremias. Mas é interessante que no capítulo 15, versículo 1, olha só o que Deus fala para Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo, lançando-os de diante da minha face. Aliás, lança-os de diante da minha face e sai. Pensa para o quão terrível era o pecado desse povo. O quanto Deus estava rejeitando, sabe, qualquer tipo de intercessão pelo povo de Israel nesse tempo. E não teve. Veio Nabucodonosor, destrói, né, templo, cidade, leva o povo em cativeiro, tudo. Deus não quis ouvir intercessão alguma. Disse para Jeremias não orar, não aceitou, e disse, mas nem que Moisés e Samuel, pensa, né, que está lá Moisés, a gente já viu tudo ali, né? E Deus ouviu a intercessão de Moisés. Está lá Samuel intercedendo pelo povo e tal.
por Saul. E ele fala, mesmo que Samuel e Moisés se colocassem. Eu não queria. Nós temos um outro contexto lá em Ezequiel. Lembra de Jó? Jó, como é que finaliza Jó ali? Ele intercede, ele ora pelos seus amigos. Deus mudou essa ordem de Jó. Interessantíssimo. Então Jó também era um intercessor. Nós vemos no início do livro que ele intercedia pelos seus filhos. Nós vemos no final do livro que ele intercede pelos seus amigos. Então Jó era um intercessor. Noé. Nós vemos também Daniel. Daniel, não lemos aqui, não foi oração lida aqui no início. Não está intercedendo pela nação. Em Ezequiel diz assim que Ezequiel é no mesmo contexto de Jeremias. Ezequiel ele é contemporâneo de Jeremias. Só que Ezequiel já tinha sido levado numa primeira leva ao cativeiro, só que a cidade ainda estava de pé. Nabucodonosor não tinha destruído ainda. Jeremias estava lá na cidade, profetizando lá, e Ezequiel profetizando já no cativeiro. Deus revela lá para Ezequiel que, ainda que estivessem na cidade, Noé, Jó e Daniel, e Daniel também já tinha sido levado para o cativeiro, ainda que tivessem os três lá na cidade, só os três escapariam com vida. Ninguém mais. Os três até ia tirar os três, mas os demais, para ver o que era o padrão de pecado daquele povo. Então, assim, e esses é aquele padrão, sabe, que é dito, né? O pecado é para a morte, que ele não diga que ore, lá na carta de João, na primeira carta de João. É esse padrão de pecado que não tem, é uma apostasia final. É impossível renová-los para arrependimento. Para nós entendermos, né, alguém que pecou para a morte, sabe, Deus precisa nos dar esse discernimento. Porque Deus precisou revelar para Jeremias, né, que não era mais para ele orar por aquele povo. Mesmo Moisés e Samuel perceberam, não é como eu. Deus revelou para ele. Então, óbvio, nós vamos orar. Se eu estava desviado, a gente vai orar para você se desviou. Já imediatamente já sai concluindo que pessoas pecaram para a morte, parar de orar, parar de fazer. Até que, né, a gente tenha certeza de fato que alguém pegou para a morte, tal, até lá a gente vai seguir orando por todos. Está lá o nosso parente, um irmão, né, alguém se desviou, foi excluído da congregação, então a gente vai orar. A gente vai orar, né, para aqueles que se desviaram, para aqueles que estão, né, perdidos. Vamos interceder. Só se o Senhor revelar mesmo que alguém pecou para a morte, que alguém não tem mais aí, a gente segue a direção, a vontade do Senhor, do Espírito Santo revelar. Mas, já se encaminhando, né, mais para o fim, depois na sequência, né, eu vou tocar na questão da oração imprecatória, né? O último texto sobre intercessão é, quem sabe, a intercessão mais difícil, que é Mateus, capítulo 5. Porque ela vai estar muito próxima, né, da questão da oração imprecatória. Mateus 5, versículo 43 e 44. Olha só, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, olha isso. Jesus, ele fez isso. Jesus estava lá, sendo crucificado, pregando suas mãos, seus pés. O que ele estava fazendo? Qual era as palavras saindo da boca de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus fez exatamente isso que ele ensinou. Que nós possamos interceder, inclusive por aqueles que nos maltratam e perseguem, assim como Cristo. Primeiramente, antes, né, de já sair lançando mão, né, dos salmos imprecatórios e tal, que primeiramente haja a disposição do nosso coração de
orarmos pelos que nos maltratam. Perseguem, orar no sentido, né, de abençoá-los. Jesus aqui, como é que é? Bendizei os que vos maldizem. Fazer bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, esse aqui, meus irmãos, é um tipo de intercessão mais difícil. Mas é um tipo de intercessão que nós somos chamados para fazer. Nós não temos autorização alguma de escolher. Eu vou interceder pelos meus irmãos. Para aqueles que me amam. Vou interceder pela minha família. Mas aquele colega de trabalho lá que fez fofoca de mim, que quer tirar aquele lá, não. Ao meu vizinho lá que incomoda e briga, é um chato, não sei o que e tal. Aquele lá não. Não existe isso. Pode ser difícil, mas como eu estava pedindo para os irmãos questionarem ontem, até onde vai o limite da nossa obediência? Essa é até onde é conveniente, quando fica um pouco mais, difícil a gente vai escolher o que vai obedecer e o que não vai. Nós somos servos de Deus. E o servo não tem escolher quais dos itens ele vai obedecer. O servo obedece. E ponto. Ele obedece ao seu Senhor. A não ser que ele queira, tomar o lugar do Senhor. Misericórdia. Então, nós sejamos obedientes ao Senhor. Agora, salmos imprecatórios. Tem gente que diz assim, não, eles não têm mais lugar na nova aliança. Eles eram lá para a antiga aliança. Não, isso não é verdade. Inclusive, o que é um salmo? Os salmos imprecatórios, eles são orações. Tá? São orações onde se pede o juízo de Deus sobre determinadas pessoas. E nós vamos ver aqui um salmo imprecatório, um exemplo. Nós temos vários exemplos. Mas eu vou ler um deles, para nós termos um padrão, um exemplo de salmo imprecatório. E é interessante esse salmo específico que eu vou ler, que é o salmo 52. É interessante esse caso específico porque ele diz ali qual foi, o que motivou esse salmo a ser composto. E foi o quê? Mas que o de Davi, para o músico morto, Doeg, o Edomeu, o anunciou a Saul e lhe disse: Davi veio à casa de Abimeleque. O que ele fez? O que Doeg, o Edomeu, fez logo na sequência? Ele matou todos os sacerdotes de uma cidade. Saul mandou os soldados matarem, mas os soldados eram israelitas. Eles tiveram temor de Deus. Nós não vamos estender as nossas mãos contra os sacerdotes. E não obedeceram a Saul. Aí Doeg vai lá e mata todos. Aí Davi, ele é movido pelo Senhor a escrever esse salmo. Um salmo imprecatório, uma oração imprecatória contra Doeg. Então, quando fala, o homem ímpio, como está sendo mencionado aqui nesse salmo, tem um endereço bem específico, é Doeg. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Quem é esse homem poderoso? Doeg. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á a tua habitação, e desarregar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e seguirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não fez em sua fortaleza. Antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. E aí, nós vemos algo semelhante, uma oração imprecatória no Novo Testamento? Vemos. Então, nós vamos ver menções, salmos de orações imprecatórias. Nós vamos ver menções disso em Romanos e em outras passagens das cartas. Nós vemos, menções a salmos, orações imprecatórias. Como também o próprio Paulo faz oração imprecatória.
na sua última carta. 2 Timóteo. Abre comigo aí, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Vai dizer assim, ó. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Alexandre, o latoeiro, causou muitos, mas esse Alexandre aqui, meus irmãos, era perturbador. Hein? Olha só o que nós vemos aqui, ó. 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então nós vemos aqui, homens aqui rejeitaram a boa consciência e fizeram naufrágio na fé. E versículo 20, ó, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, Alexandre, ele era crente, ou pelo menos foi considerado assim. Começou a blasfemar e foi, então, entregue a Satanás, ou seja, foi excluído, foi excomungado. E, após isso, ele não se corrigiu, após isso ele não se arrependeu. Ele, na verdade, continuou indo a toledo, abaixo, continuou indo, seguindo esse caminho de perdição e prejudicando a obra do Senhor, prejudicando o apóstolo Paulo. Tanto é que daí, depois Paulo vai mencionar, né? A gente já leu ali, ó, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Vamos ver que Paulo aqui nesse contexto ele não está orando por Alexandre no sentido de Senhor, perdoa Alexandre, restaura Alexandre. Então, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Por que será? Provavelmente porque Alexandre é aquele tipo de homem que pecou para a morte. O qual não diz que ore como João. Pelo Espírito Santo, assim. Um homem do mesmo padrão de Jeremias, né? Quando Deus diz, não ore por esse povo. E aí é conveniente nesse caso uma oração pelo juízo de Deus. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então que o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos dê sabedoria, e não sejamos precipitados, né? Já sair lançando, né? Mão dos salmos imprecatórios, né, para qualquer um, assim, a pessoa cruzou, né, na frente, lá no trânsito, assim, né, se fechou, assim, né, e já, não, deixa eu ver qual o salmo imprecatório. Não é assim, né? Não é assim. Que nós temos discernimento. O salmo imprecatório é a última, tanto é que nós vemos aqui, que eu lembro, essa aqui é a única ocorrência que a gente vê, algo nesse padrão, assim. Então não é uma coisa assim, que toda hora, né? Primeiramente, o que a gente vai orar pelos inimigos, pedir pela bênção, pela conversão. Né? Agora, aqueles apóstolos, né? E agora, assim, mas também, né, tem um caso assim, ó, a gente está no contexto, vamos lá, nosso país, homens ímpios, né, que estão acima, né, nas cabeças da nação, em várias esferas de poder. Nós vamos orar de duas formas. Nós vamos orar, Senhor, converte, né? Conduz ao arrependimento. Mas sabe o advogado, quando ele vai fazer uma petição para o juiz, como é que o advogado faz? Ele vai lá, introduz ali, coloca ali as partes, né? Ele vai colocar daí, né, qual é o problema, né? Do que motivou a causa que ele está entrando. E aí ele vai apresentar o que? As petições. Ou seja, por isso que é aquela peça ali primeiro, né, chamada petição inicial. Porque o objetivo, né, o que ele está pedindo para o juiz? E ele vai colocar a petição. Aí ele coloca uma petição, ó, se conceda isso, isso, isso. Mas, né, se o juiz não entender, né, que é procedente esse pedido, isso. Se não entender procedente esse, então pelo menos isso. Sabe, normalmente os advogados fazem isso, eles colocam um outro. A gente pode fazer assim também. Senhor, converte, mas se não se converter,
que a tua mão pese. Bateu assim. Primeiro João, por último, Salmos. Exatamente. Então, tipo assim, então a oração imprecatória, meus irmãos, ela não é algo que, né, que ela é só lá do Antigo Testamento. É algo, sim, da Nova Aliança também. A única questão é que não é uma coisa que vai, né, usar de maneira errada, né, com intenções, por causa de um sentimento, daqui a pouco, de rancor, vai estar ali orando para que, né, que Deus não sei o que e tal. Não é com rancor que se faz isso. Isso aí, Deus não vai nem ouvir esse tipo de oração aí. Agora, quando nós estamos interessados na glória de Deus, quando nós estamos interessados, como diz lá, leu ali 1 Timóteo, capítulo 2, né, que se façam orações, intercessões, súplicas, por todos os homens, pelos reis, tudo, para que vivamos uma vida quieta, sossegada. E aí, os homens estão lá, porque eles estão em posição de autoridade, estão fazendo de tudo, né, torcendo o juízo, torcendo as coisas e tal, e fazendo, né, com que as pessoas não tenham uma vida quieta, sossegada, até perseguindo, né, o Evangelho. A gente vai fazer o quê? Vamos orar, colocar as questões de gente. Senhor, converte. Se não, que a tua mão pese, remova esse homem e coloca outro, né, que seja um homem temente a ti. E é isso. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma questão? Alguma dúvida em relação a essas técnicas de intercessão? Se não, peço que os irmãos coloquem em pé.